Olá, pessoal. Vamos comentar agora sobre essa disciplina Raciocínio Lógico no concurso do Escrevente TJ São Paulo. Então, nesse vídeo, não vou estar mostrando um truque específico para a gente matar determinado tipo de questão. A gente vai estar fazendo uma abordagem geral desse assunto, o jeito que vem no edital, as provas anteriores e como que a gente consegue estar se preparando de maneira correta para gabaritar a parte de raciocínio lógico dessa prova. Então, apontar aqui os pontos positivos que nós temos em relação a isso daí, o que facilita para a gente conseguir obter esse sucesso. Bom, primeiro, vamos falar aí a respeito do nosso edital. Então, raciocínio lógico começou a ser cobrado nas provas do escrevente em 2014. De lá para cá, nós tivemos aí 7 concursos. Nos 7 concursos, o edital foi sempre o mesmo. Então, o edital ele é difícil da gente estar avaliando o que realmente vai ser cobrado, mas quando a gente pega essas provas anteriores, fica mais fácil para a gente entender o que a VUNESP vai cobrar. Bom, de certa forma, ela deixa claro no edital que é um vale tudo. Ela vai cobrar, ela vai avaliar a habilidade do candidato, em poder estar entendendo uma estrutura lógica, interpretação de lugares, pessoas, objetos, raciocínio lógico espacial, temporal, envolvendo a esquerda, direita, envolvendo o tempo anteontem, amanhã, depois da manhã, sequências, envolvendo aí a habilidade do candidato de identificar padrões numéricos em sequência para poder estimar aí o próximo elemento, de uma sequência lógica. Então, o edital ele vem de uma maneira aqui que é um vale-tudo de raciocínio lógico. Eu brinco que é um vale-tudo aqui. Foram sempre 10 questões e aqui nessa tela estou apresentando o que caiu de raciocínio lógico nesses 7 concursos. Então, raciocínio lógico apareceu em 2014, de lá para cá sempre 10 questões. Então, nós temos aí um banco de dados de 70 questões só de provas anteriores do TJ. E aí, então, a gente repara que ela sempre bate nos mesmos tópicos. Então, são os tópicos que a banca entende ser importante aí para poder estar avaliando o candidato. Então, nós temos questões de equivalência, questões de negação, cadeia de argumentação, diagramas lógicos. Então, eu costumo dividir o raciocínio lógico nessas 3 frentes que a gente está mostrando aqui. Então, o raciocínio lógico proposicional, que é o verbal, raciocínio lógico matemático, onde entra a teoria de conjuntos e sequências numéricas e figurais, e o raciocínio lógico analítico, raciocínio lógico crítico, onde é um estudo de casos. Ali vai entrar verdades e mentiras, questões de associação, teoria da casa dos pombos, árvore genealógica. Aí repara que, inclusive, alguns tópicos aqui nesse final, eles já foram tirados de provas anteriores da VUNESP. O que a VUNESP costuma cobrar. Pode ver que, por exemplo, nós tivemos questões de associação, o que a VUNESP mais gosta de cobrar em todas as provas, não só do escrevente, mas nós tivemos Casa dos Pombos, árvore genealógica, mas não tivemos verdades e mentiras, não tivemos aqui raciocínio lógico espacial, temporal. Isso aqui se encontra em provas anteriores da VUNESP. Então, esse quadro foi montado baseado aí nas provas anteriores do TJ e complementando esse tópico do raciocínio lógico crítico com tópicos que devem ser estudados para a gente poder obter sucesso. Então, você vê aqui o maior peso aparecendo na parte de raciocínio lógico proposicional. Então, a gente começa a se preparar para essa prova, fortalecendo aí a parte de estruturas lógicas, onde vai estar o maior peso da prova. Depois, a gente passa a estudar a parte de raciocínio lógico matemático. Teoria de conjuntos, que é uma expansão dos diagramas lógicos, já envolvendo números, e entra aí na parte de sequências numéricas e sequências figurais. E depois, para poder realmente gabaritar a prova, a gente estuda aqui o raciocínio lógico crítico, sempre vai ter uma questão na prova, provavelmente ela vai ser de associação, mas para evitar surpresa, a gente estuda todos esses tópicos que estão marcados aqui embaixo, verdades e mentiras, teoria da casa dos pombos, árvore genealógica e raciocínio lógico envolvendo espaço e tempo. Então, aí pronto,
certamente a gente vai encontrar aí as questões na prova que a gente vai conseguir desenvolver, né? Não vai ter surpresa aí em prova. E aí, então, o que a gente vai estar mostrando nesse vídeo é justamente essa tendência dessas questões e a maneira que a gente se prepara, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de equivalência lógica, que é uma questão certa nas provas da VUNESP, sobretudo aí nas provas do escrevente, equivalência significa possuir a mesma tabela verdade. Então, de fato, né, a gente deveria codificar a frase do enunciado, as alternativas, montar a tabela verdade para descobrir qual que está igual, né, equivalente, mesma tabela verdade. Mas, no entanto, a gente aprende alguns truques, né, que são as questões mais cobradas pela banca VUNESP, para poder evitar aí o desgaste de tempo de estar montando a tabela verdade na prova. Então, a gente decora algumas equivalências que são as chamadas clássicas, as que mais caem em prova. Então, aqui está mostrando, por exemplo, né, a chamada contraposição ou contrapositiva, que é uma equivalência da condicional. A gente nota aqui que elas têm a mesma tabela verdade, por isso são equivalentes, né? Outra que cai bastante, né, que é uma equivalência que envolve a condicional com o ou, que é a disjunção inclusiva. A gente brinca, o mnemônico é Neymar, né, que a gente nega o primeiro, mantém o segundo. Então a gente aprende esses truques, né, decora aí uma série de equivalências lógicas que tem mais potencial de cair em prova. E aí, de repente, a gente não precisa montar a tabela verdade. Então, o último recurso seria a montagem da tabela verdade. Então, todos os anos nós tivemos aí questão de equivalência e muitas, né, envolvidas ali com a contraposição, que é o troca nega-nega, ou com o Neymar que nós mostramos, né? Então, tivemos isso em 2023, né? Nós tivemos duas provas em 2023. Aqui eu estou mostrando algumas questões, né, para não ficar muito redundante aí, tá certo? Mas essas questões elas estão disponíveis, né? Essas provas anteriores estão disponíveis aí na internet. Então, aqui mostrando, né, que daria só para, usando o truque ali do troca nega-nega, a gente encontraria as frases equivalentes. E tivemos isso aí em 2021, 2018, né, nas provas anteriores aí. Então, somente com aquele quadro que eu mostrei anteriormente, né, aqueles 3 quadros ali, né, o troca nega-nega, o Neymar e aquela envolvendo a bicondicional e o ou, né, a gente chama de balança, apelida de balança aqui no curso, a gente já mataria essas questões. Então é uma questão que a gente consegue fazer até de maneira rápida, né? Ganha tempo ali na prova, porque a gente vai usar esse truque. A mesma coisa acontece para negações. Negações é uma questão certa em prova. Quando você vê aquele quadro inicial, teve provas que nós tivemos 3 questões de negações. Então olha que interessante, né? E decorando essas regras, né, são 8 regras de negações, a gente já consegue matar a questão de uma maneira rápida, sem precisar montar a tabela verdade. Porque, de fato, né, a ideia de negação é tabela oposta, né, onde um apresenta o valor V, o outro apresenta o valor F, e vice-versa. Mas não há necessidade de montar a tabela quando a gente decora essas expressões, né? Então, na hora da prova, a gente vai estar lendo a frase e vai estar aplicando alguma dessas regras que foram apresentadas ali, né? Por exemplo, essa de 2023. Começou falando todo, que é um quantificador, então a gente sabe que a negação do todo é algum não, pelo menos um não. Aqui tem um ou, a gente sabe que a negação é um e. Então a gente vai identificando esses padrões aí, né? E acaba resolvendo de uma maneira rápida a questão. E assim, né, nas provas anteriores também, né? Aqui, lembrando, estou mostrando só uma de cada um. Como você vai ver ali, né, pode repetir ali no quadro. Na hora que você voltar ali no quadro, você vai ver que teve provas aí que nós tivemos 2 e às vezes até 3 questões de negações, né? A cadeia de argumentação, que na verdade é o ponto final ali da estrutura lógica, né, da parte de raciocínio lógico proposicional, aquele primeiro item, que é o item que tem mais peso. Então aqui a argumentação se divide em 2 grupos, cadeia de argumentação e diagramas lógicos, né? No caso da cadeia de argumentação, a gente codifica as informações, as premissas que ele está dando, e a gente identifica os chamados pontos de partida, né? Então, através das regras dos conectivos, nós temos aí os pontos de partida. Aqui eu estou mostrando algumas premissas destacadas em vermelho, que seria ponto de partida numa cadeia de argumentação. Por exemplo, um E sendo verdadeiro,
né? A gente sabe que o E só é verdadeiro quando as duas entradas são verdadeiras. Uma premissa simples é ponto de partida, seja ela verdadeira ou falsa, né? Uma condicional sendo falsa, e daí a gente já sabe que deu V seguido de F, né? Deu lá o Vera Fischer. Um ou sendo falso, também a gente sabe que é ponto de partida. Mas existem também as cadeias de argumentação clássicas, que às vezes não tem ponto de partida. E aí é interessante a gente ter esse conhecimento para poder evitar surpresa em prova. Então, em várias provas, nós tivemos esse chamado silogismo categórico, que é o modus ponens e o modus tollens, né? Várias provas anteriores ali do TJ. Então, é legal a gente saber isso daí, né? Que existe aqui duas proposições importantes, né, que a gente pode estar decorando, né, que é quando a gente tem uma condicional e na sequência a gente afirma o antecedente ou nega o consequente. Isso dá uma sequência lógica, né, e de repente às vezes não dá nada, como está um X aqui em alguns deles. E os dilemas, que são cadeias de argumentação também sem ponto de partida. Aí a gente decora o dilema para poder matar a questão rápida na prova. Então a gente já sabe que a resposta é um ou, né, vai pegando aqui alguns padrões importantes. E aí aqui mostrando, então, as cadeias de argumentação que nós tivemos nas provas anteriores. Então ela vem escrito, a gente aprende a codificar, codifica essas frases e usa a regra dos conectivos, né? Uso exclusivo da regra dos conectivos. A gente já mataria essas questões, né? E essa parte de argumentação finaliza com os diagramas lógicos, que é quando aparecem os quantificadores. Todo, nenhum, algum sim ou algum não. A gente consegue desenhar, né? Então, a gente desenha para poder fazer aí uma interpretação visual do exercício, né? Então, ele vem aí na prova, às vezes cobrando característica do desenho, né? Às vezes ele vem só com frases e a gente que desenha para poder facilitar. Então, são os tópicos que aparecem. Aí a ponte, né, que muda aí do raciocínio lógico verbal para o raciocínio lógico matemático, né? Então começa com a teoria de conjuntos, que é uma expansão dos diagramas lógicos. Diagrama lógico, mas colocando números aqui, né, dentro dos diagramas, tá certo? Então, sempre, né, uma questão que a gente estuda já sabendo que vai estar presente lá na prova. Então a gente aprende a estar resolvendo essas questões, pronto, já ganha a questão lá na prova. Um problema da prova do TJ é a quantidade de questões, né? É uma prova que tem 100 questões e a gente tem que fazer num tempo meio rápido, né? Então é importante essas técnicas para a gente conseguir detonar aqui na parte de lógica sem cansar. Então nosso objetivo é fazer a parte de lógica sem gastar toda a energia, gastando o mínimo possível de energia, né? Sem gastar tempo e energia. Então nós temos aí a parte de sequência numérica, temos aí os truques de às vezes quebrar a sequência em colunas, como está sendo mostrado aqui, ela sempre vem em linha. Aí a gente quebra em colunas que facilita enxergar o padrão, né, que está sendo apresentado aí na sequência. Então, estudou sequência numérica também, questão garantida ali na prova, né, nunca faltou ali nas provas, e as sequências figurais, né, geralmente envolvendo carimbo, mas pode ser uma sequência aumentando gradativamente, tendendo a infinito, né? Então, como nós tivemos aí em 2023. Então, aqui a gente tem a maioria delas envolvendo uma sequência cíclica, que a gente chama de carimbo. E aí a gente aprende os truques aí no curso para poder estar resolvendo essa de carimbo de uma maneira fácil, né? E vou finalizar aqui o nosso estudo de raciocínio lógico, essa orientação de como se deve estar estudando raciocínio lógico com as questões de associação. Então, a gente tem dois truques importantes para matar uma questão de associação. Uma é fazendo essas colunas e usando quadradinho, elipse, triângulo, né? E a outra usando essa matriz que a gente chama, né? A gente monta aqui, então, essa matriz quando a questão fica um pouco mais complicada. E aí a gente mata, então, essas questões de associação, né? Tem que descobrir onde que a pessoa mora, onde que ela estuda, qual carro que ela usa, qual o cargo que ela está pleiteando, alguma coisa nesse sentido. São as chamadas questões de associação, né? Então, as próprias provas do escrevente já dão essa base para a gente poder entender o que cai na prova e como se preparar, né? São 70 questões, né? 7 provas anteriores, cada uma com 10 questões. Raciocínio lógico, ele não fica obsoleto. Você pode pegar aí a prova de 2014, que ela vai dar suporte para você estar estudando
de maneira coerente, né? E como eu disse, um outro ponto-chave é a questão das provas da VUNESP, né? A própria VUNESP, por manter esse padrão de raciocínio lógico nos demais concursos, todas as provas da VUNESP passam a ser para a gente um banco de dados, né? Então aí facilita a gente estar estudando de maneira coerente e obtendo sucesso. Então o raciocínio lógico é, de certa forma, uma matéria pequena, vamos dizer assim, em termos de conteúdo. Então é mais fácil de você estar dominando essa matéria e obtendo sucesso nas provas. E aí, estamos juntos aí, bom estudo para você que está se preparando para essa prova, né? E sugiro que você conheça aí a plataforma do NEAF, conheça aí como que o NEAF prepara os seus alunos, que é uma escola de referência, né? Ela tem aí já o know-how de estar preparando os alunos aí para esse concurso, tá? Então, conhece a plataforma que eu sugiro aí para quem está estudando, recomendo aqui o NEAF, tá joia? Então, bom estudo para vocês e até a próxima.